Já agradecer ao pastor Marlos, sua família, pelo convite. Pastor Marlos, que está sempre atendendo a gente ali também na cidade de Marilena. A gente precisa, já liga, o pastor Marlos já nos socorre lá em nome de Jesus. Então nós amamos vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos orando por vocês lá, que vocês continuem orando por nós também, que nós somos o corpo de Cristo. Todos nós temos a união de orar juntos, uns pelos outros. E a palavra nos ensinou isso. Então, nessa manhã nós estamos aqui. Deus abençoe, irmão. Nessa manhã nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Para pregar, para dizer que Ele é santo, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta. Amém? Glória a Deus. Gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso de número 23 ao 31, em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 23 ao 31. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Todos acharam? Que diz assim: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando aos carcereiros que os guardassem com segurança. E o qual, tendo recebido a tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés nos troncos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada, e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estão. E pedindo luz, soltou dentre todos trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos entender o preço que nós pagamos por servir a Cristo. A palavra vai dizer que Paulo e Silas, eles estavam indo para a oração. Mas a palavra diz que quando eles estavam indo, veio uma jovem de encontro a eles. E essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação, a qual elas, olhando para Paulo e Silas, olharam e disse assim: esses homens são judeus, e eles pregam a salvação do Deus Altíssimo. E aquilo incomodou Paulo, e Paulo vai voltar agora e vai expulsar aquele espírito daquela jovem. E ao ele voltar, e quando ele ora, aquele espírito sai. E aqueles doutores, aquelas pessoas da lei viram aquilo e eles não se agradavam, porque eles tinham lucro em cima daquela jovem. Elas faziam adivinhações e os seus senhores recebiam por isso. E a palavra diz que então pegaram Paulo e Silas e levaram até os magistrados para serem julgados. A palavra diz que colocaram ele e julgaram com açoites. Tiraram a veste de Paulo e Silas e com a vara batiam neles. A palavra diz que depois de ter batido neles, jogaram ele dentro de uma prisão. Mas é aí que está o segredo do evangelho. É quando tudo parece que está dando errado, é quando a gente está sendo chicoteado, é quando as pessoas acham que nós vamos parar, é aí que nós continuamos. Aleluia. A palavra diz que então agora Paulo e Silas estão na prisão. Eles tinham motivo para adorar, estavam machucados, estavam presos, não tinham cometido os crimes. Mas para aquele povo eles estavam sim cometendo crime. Mas apenas estavam fazendo a vontade de Deus. Apenas estavam pregando o evangelho. E agora, por pregar esse evangelho de Cristo, a qual eu e você pregamos hoje, eles estavam na prisão.
Então nós temos 1000 motivos para adorar o Senhor. Mas como assim, pastor? Nós não estamos numa prisão. Nós não apanhamos. Nós estamos livres para adorar Ele. E muitos que estão livres hoje não têm a vontade de adorar a Deus. Mas Paulo e Silas, entendendo o chamado, entendendo que o Senhor tinha planos na vida deles, eles mesmo presos não se calaram. Agora imagina os magistrados pensando, nós colocamos eles, batemos, estão presos, agora acabou, não vão pregar mais. Eles não vão nos atrapalhar mais. Foi aí que eles se enganaram. Mesmo eles lá naquela prisão machucados. Agora vamos imaginar Silas olhando para Paulo e falando, Paulo, nós estamos todos machucados, apanhamos, nós estamos dentro dessa prisão, não sabemos quando nós vamos sair, o que nós vamos fazer aqui dentro? Agora imagina Paulo olhando para ele e falar, o jeito é adorar a Deus então vamos adorar o Senhor. E a palavra diz que Paulo e Silas, eles começam a louvar ao Senhor. E a palavra vai dizer que então os carcereiros começaram a escutar. Olha o projeto de Deus, como que Deus é maravilhoso. Eles não estavam ali por acaso. O Senhor permitiu que eles entrassem lá dentro, porque tinha almas para ser ganha lá dentro. E o que nós aprendemos com isso é que não importa onde você está, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, Deus vai colocar palavras para você ministrar para alguém. Então o que nós aprendemos é que muitas das vezes Deus vai nos colocar em lugares que nós não vamos entender, mas o Senhor tem um propósito. Deus não te colocou nessa igreja por acaso, Deus tem um propósito na sua vida. Você não entrou nessas portas por acaso, não, Deus tem um propósito na sua vida. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, nós temos um propósito de Deus, e Deus vai cumprir, queira você ou não. Porque Deus, Ele sabe do nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. E a palavra diz que então Paulo e Silas começam a adorar dentro daquela prisão. E aqueles presos começam a escutar. Imagino eu e você agora, aqueles presos olhando para Paulo e Silas falando, rapaz, esses homens estão loucos. Eles estão todos machucados, acabaram de apanhar, estão presos e ainda estão adorando a esse Deus. Muitas pessoas nunca vão entender o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Tem pessoas que nunca vão conseguir entender, sabe por quê? Porque o coração está trancado. Mas quando a gente abre o coração realmente para Cristo, o Senhor começa a colocar algo dentro de nós que nós não entendemos. Quando o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, na nossa família, nós olhamos, tem hora que paramos e falamos, Senhor, como é que eu estou conseguindo suportar tudo isso? A minha vida está toda desmoronando, está tudo dando errado, mas eu ainda continuo de pé adorando o Senhor. Aleluia. Sabe por que nós continuamos adorando a Ele? Porque nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos pelo que Ele é. Porque se a gente começar a adorar pelo que Ele faz, quando Ele não fazer, nós paramos de adorar. Mas quando nós adoramos a Ele pelo que Ele é, nós entendemos que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz do Calvário por nós. Então tem coisas na nossa vida que nós não vamos entender. E não precisamos entender, mas só compreender e deixar Deus trabalhar. Quem sabe você entrou aqui nessa noite falando, Senhor, eu tenho te servido, mas lá em casa está tudo dando errado. Senhor, eu tenho feito a sua obra, mas a enfermidade chegou, as portas fecharam. Deixa eu dizer algo para você. Tudo isso vai servir de testemunho na sua vida. Paulo e Silas também estavam presos, estavam machucados, mas estavam louvando a Deus, estavam pregando o Evangelho. Eles não pararam de pregar, eles não pararam de adorar. O que eu quero que você entenda hoje, por mais difícil que esteja a sua vida, não pare de adorar a Deus. Por mais difícil que você esteja passando na sua vida, na sua família, não pare de adorar a Deus. Porque é na hora certa, no momento certo, o Senhor, Ele entrega a sua vitória. O importante é que a gente continue adorando ao Senhor. Que o nosso coração esteja voltado a Cristo. Porque muitos hoje dizem, eu sirvo a Deus. Mas servir a Deus, pastor, não é simplesmente você aceitar Jesus, pegar a Bíblia e vir para a igreja. Não. É renúncia todos os dias. Não adianta eu subir e pregar, pegar a Bíblia e ir para a igreja todo dia, participar de todas as coisas na igreja, mas o coração não está voltado a Cristo. Não ter se arrependido verdadeiramente. Porque o que gera a salvação é o arrependimento. Jesus sempre pregou isso nas suas ministrações. Arrependei-vos. A palavra é arrependei-vos.
Irmãos, todos nós somos falhos e pecadores. Mas no momento que você pede perdão, o Senhor ele é fiel para te perdoar. Não busque aquela santidade, eu tenho que ser santo, santo, não. Você precisa se arrepender todos os dias. Porque o Senhor quer um coração aquebrantado, um coração que se arrepende verdadeiramente. E nós estamos todos aqui nessa noite reunidos em um único motivo, em um único propósito, adorar o Senhor. Semana passada, o pastor Marcos estava pregando na igreja sobre isso, sobre o desamor que nós estamos vivendo. O amor das pessoas, o pecado tem aumentado tanto que as pessoas já não estão tendo amor pelo próximo mais. E eu preguei sobre as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, ou aqueles que tiveram, mas não têm o seu coração aberto a Cristo, que ainda guarda ódio, mágoa, que não teve a transformação. E eu estava falando sobre a ignorância que as pessoas estão tendo no trânsito hoje, que por qualquer coisinha querem brigar, querem matar. E esses dias, essa semana, aconteceu algo ali em Ponta Grossa, acho que os irmãos viram, de um caminhoneiro que matou outros 2 caminhoneiros. E a versão dele qual foi? Na cara de homem não se bate. Mas eu fico com a Bíblia. Jesus disse, se bater na tua cara, dá outra face para bater. Jesus não falou retribui o mal com o mal. Mas o que nós estamos vivendo hoje é isso. As pessoas já não querem mais aguentar desaforo, as pessoas não querem mais, eles querem devolver a mesma moeda. Se me fazer mal, eu faço de volta. Se bater na minha cara, eu bato de volta. Onde está o amor de Cristo nisso? Perguntamos para nós mesmos. Se nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo um dia, e se Cristo entrou dentro de nós, agora já não vivemos mais nós, mas Cristo vive dentro de nós. Se Cristo vive dentro de cada um de nós, então tem que ter mudança. Tem que ter renúncia. Porque se a gente não tiver mudança, então nós não tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Porque cada um de nós aqui, se nós perguntarmos, cada um tem uma história para contar. Cada um tem um livramento que Deus deu. Porque Jesus, ele conhece a gente de tal maneira que nem nós mesmos nos conhecemos. Mas Jesus, ele conhece. E ele sabe a todo momento o que nós precisamos, o que nós somos, a transformação que teve dentro de nós. E voltando para a palavra, então Paulo e Silas, eles começam a adorar o Senhor. E agora, de repente, os cárceres vão se quebrar. O louvor de Paulo e Silas foi tão grande que chegou ao céu. E o Senhor mandou socorro. A palavra diz que então veio um tremor. E os cárceres foram abertos, as paredes começaram a cair. E eles ali louvando ao Senhor. E a palavra vai dizer que não foi só a cela deles que foram abertas, mas de todos os presos. Mas espera aí, soltou todos os presos, então vão fugir. E a palavra diz que aquele carcereiro estava dormindo. E quando ele acorda, ele já põe a mão na espada para tentar ferir, achando que os presos iriam fugir. Mas a palavra vai dizer que então Paulo dá um brado e diz: não precisa disso, estamos todos aqui. Olha o que o Senhor fez. Aqueles monte de presos que estavam lá, vindo tudo o que aconteceu, ficaram cada um na sua cela, sem nenhum sair para lugar nenhum. É o Senhor trabalhando no coração deles. E a palavra diz que então aquele carcereiro vai olhar para Paulo e Silas e vai dizer: senhores, o que queres que eu faça para ter a minha salvação? Paulo vai olhar para ele e vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Qual é o segredo para a salvação? Crê no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor de todo o seu coração, Ele não só salva a sua vida, mas Ele salva a sua família também. É a palavra do Senhor que diz. Quando você busca pela sua família, pela sua casa, o Senhor, Ele visita a sua família. Mas pastor, eles não aceitaram Jesus, ainda não veio para a igreja, não importa. Enquanto você está aqui pagando o preço de joelhos, orando, o Senhor está visitando lá. Enquanto você está aqui nessa noite orando, o Senhor está lá no leito de UTI com alguém da sua família. Ou o Senhor está lá com alguém que está no vício do álcool, das drogas, está livrando. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. Quando a gente acredita de todo o coração que o Senhor pode, através da nossa fé, nós alcançamos a vitória. E muitas das vezes, pastor Marlos, a gente se pergunta, porque as pessoas acham que servir a Deus é fácil, não é.
Não é. Se eu falar para você que é fácil, não é. Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é pesada. Mas a vitória é garantida. Quanto mais luta, mais vitória. Quanto mais você passa a prova, mais a vitória vem. Quanto mais você paga preço, mais o Senhor te responde. Então, quanto mais nós servimos a Deus, mais Ele vai te guardar a sua vida, a sua família. E nessa manhã eu quero que você saia daqui, não da mesma maneira que você entrou. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você enfrenta. Eu sei que cada um de nós temos as nossas lutas, as nossas batalhas, dia após dia. Mas eu quero te dizer, não desista de adorar o Senhor. Não desista de crer no nosso Senhor Jesus. Porque Ele morreu por mim e por você. E isso é suficiente. Isso bastou na nossa vida. Então não pare em nenhum momento, independente das circunstâncias que você está passando ou que você vai enfrentar. Mas que você continue firme, focado no Senhor. Porque a palavra diz nos Salmos que o salmista Davi olha para o céu e diz, levanta os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o nosso socorro vai vir do céu. Olhe para o céu todos os dias. Agradeça. Agradeça por você estar aqui nessa noite, que é um privilégio para muitos. Porque muitos não têm esse privilégio de estar aqui nessa manhã. Muitos não têm o privilégio, pastor Mário, de estar aqui que nem nós estamos. Muitos estão lá no leito de UTI, outros estão numa cadeira de roda. Agora a pergunta que eu te faço é, o que daria essas pessoas para estar aqui nessa manhã adorando a Deus? Tem coisas, irmãos, que o dinheiro de todo esse mundo não compra. Tem coisas na vida que bens materiais não compram. Tem momentos como esse que não tem nada que possa pagar. Então, eu e você que estamos aqui hoje, nós somos privilegiados por Cristo. Isso daqui é um privilégio de nós estarmos aqui. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar nessa manhã, mas nós tiramos um tempo para estar aqui, adorando ao Senhor Jesus. Nós tiramos um tempinho, pastor Marcos, para estar aqui, para dizer que Jesus, Ele ainda vive e reina sobre nós. E quando nós colocamos isso no nosso coração, a tristeza ela começa a ir embora. O medo começa a ir embora. Porque nós estamos vivendo os tempos em que os problemas estão tirando a nossa paz, tirando o nosso sono. Os problemas, dificuldades têm tirado a nossa paz dia após dia. Mas eu quero dizer para você que o vazio que está no seu coração, ninguém pode preencher, só Jesus. O medo que você está sentindo aí agora, ninguém pode tirar de você, mas Jesus, Ele pode. Se você acreditar e colocar nas mãos do Senhor, entregar tudo nas mãos dEle, Ele é fiel para tirar isso do seu coração. Porque quantas pessoas neste momento que estão lá fora, passando por problemas e dificuldades, dizendo, eu vou tirar minha própria vida. Quantas pessoas neste momento estão tirando as suas próprias vidas em meio aos problemas, às dificuldades. E Jesus, Ele está de braços abertos, dizendo, eu ainda estou no controle. Sou eu quem te coloco de pé todos os dias. Sou eu quem cuido da sua casa, sou eu quem cuido da sua família. Quando ninguém está vendo, é eu que estou lá. Quando você está com seu coração preocupado com alguém e você dobra os seus joelhos orando, é o Senhor quem está lá visitando. Quando você olha e fala, Senhor, para mim acabou. Não tem mais jeito. Os problemas são tanto que eu vou desistir. O Senhor, Ele pega pela tua mão direita e te coloca de pé. Para mostrar para você que Ele ainda te ama. Jesus nunca desamparou ninguém. Ele nunca olhou para a posição de ninguém. Mas Ele sempre esteve lá para acolher. Se o seu coração está voltado a Ele, se o seu coração está disposto a renunciar ao mundo do pecado para servir a Ele, acreditar nele,
Ele também está disposto a estar com você todos os dias. O Evangelho, ele não pode só ser pregado dentro da igreja, mas ele tem que ser pregado lá fora da parede também. Porque vir para a igreja pegar e pregar aqui é fácil, mas e lá fora? Será que nós estamos pregando também? No nosso trabalho? Para as pessoas que estão na rua? A palavra diz que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, qual foi a ordem de Jesus? Ide pregar o evangelho a toda criatura. E às vezes, muitas das vezes, entenda isso, tem pessoas que estão do seu lado, que só precisa de um abraço. E muitas das vezes nós não estamos percebendo. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado, que está passando por um momento difícil, e só precisa de um abraço, um ombro amigo para chorar. A Bíblia diz: sorrir com aqueles que riem e chorar com aqueles que choram. Se a dor do nosso próximo não nos incomoda, tem algo errado. Se a dor do meu irmão não me incomodar, tem algo errado comigo, não com ele. Porque Jesus, o amor de Cristo é tão grande que ele nos enche. E muitas das vezes nós temos que se preocupar mais com os outros do que com nós mesmos. Não é isso, pastor Marlos? Tem vezes que a gente muitas das vezes não está bem, mas a gente prega para que as pessoas estejam bem. Muitas das vezes a gente não está bem para ministrar, mas mesmo assim o Senhor fala: olha, vai e prega, porque tem pessoas que precisam. O evangelho é se você se doar a Cristo. É você pregar a palavra, é você falar do amor independente do que esteja acontecendo com você. Independente de tudo nessa vida, pregue a palavra de Jesus. Fale para alguém que Jesus o ama. Porque Jesus deixou isso para todos nós. Então, se você quer salvar a sua casa, crê no Senhor Jesus. É somente isso, crê no Senhor Jesus. Peça para Ele ir na onde você não pode ir, fazer aquilo que você não pode fazer. Peça para Ele tirar todos os medos que está dentro de você, toda a tristeza que tem batido, toda a preocupação. Porque eu sei que o Senhor Jesus é capaz de fazer isso. A transformação de Cristo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nós temos que se transformar primeiro no nosso coração. Nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem e um dia nós vamos partir daqui. Para que ficar com tanta preocupação em nossos corações? Entendendo e sabendo que nós sabemos que Jesus está no controle. Paulo e Silas tinham motivos para não cantar, mas eles preferiram cantar. Porque eles sabiam o Deus que eles estavam louvando, eles sabiam o que Deus iria fazer na vida deles. Nós achamos que o evangelho é fácil, nós vemos os discípulos de Jesus passar por perseguição, serem açoitados, serem esculachados, mas em nenhum momento pararam de pregar o evangelho, em nenhum momento olharam para trás e falaram: eu vou parar porque eu não aguento mais, mas ao contrário, o Senhor dava força para eles todos os dias a caminhar. O alvo deles era Cristo. O alvo deles era ganhar almas para Cristo. E por isso que eles não pararam. Pedro, no dia de Pentecostes, na sua pregação, ele disse: arrependei-vos e sejam cada um batizados em nome de Jesus. A palavra, então, hoje é: arrependam-se. Minha irmã falou: nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Realmente nós não sabemos mesmo. O dia de cada um de nós, ele vai chegar. E para isso a gente tem que se preparar todos os dias. Todos os dias nós temos que se preparar para esse grande dia. Hoje eu e você estamos aqui pregando, louvando. Um dia nós seremos história. Um dia os nossos netos, os nossos filhos vão falar de nós, e nós não estaremos aqui. Muitos não pensam nisso, mas é a verdade. Então que o legado que a gente possa deixar aqui é de alguém que era pecador, mas se converteu. Alguém que estava no mundo, perdido, mas que fomos achados por Jesus.
E Jesus nos curou, tratou as nossas feridas, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou na presença dele para dizer que ele é Deus. Ele usa quem ele quer, ele salva quem ele quer, do jeito que ele quer. Amém? Com a permissão do pastor, eu gostaria que vocês colocassem de pé para a gente estar fazendo a oração neste momento. Já passo para o pastor Marlos em nome de Jesus. Você vai colocar a mão no seu coração neste momento. Você vai pedir para Deus tirar todo o vazio, toda a ansiedade, todo o medo. Porque o Senhor, Ele é fiel para mudar a tua história nessa manhã. E o Senhor, Ele já está visitando pessoas que você tem clamado aqui. E antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava trabalhando. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui na sua presença, Pai. Pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Porque se não fosse a tua misericórdia, o teu amor, nós não estaríamos aqui agora, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, por cada pessoa que entrou por essas portas, Senhor, neste momento, Senhor. Pai, não sei, Senhor, o que cada um pediu, mas o Senhor sabe, Pai. Eu não sei o que cada um tem clamado, tem pedido, papai, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor. E nós acreditamos, Pai, que o socorro vem do céu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, tira toda a preocupação, Senhor. Pai, tira toda a ansiedade, Senhor. Tira todo o medo, papai. Senhor, preenche esse vazio nesses corações, Senhor. Porque há momentos na vida, Senhor, que nos deparamos, Senhor, com portas fechadas, com enfermidade, Senhor, e nos perguntamos, papai, como vamos vencer isso, Senhor? Mas a tua palavra vem para nos mostrar, Senhor, que quando nós aceitamos o Senhor e entregamos a nossa vida a ti, o Senhor tomou conta de tudo, papai. O Senhor tomou conta, Senhor, da nossa vida, da nossa família, Senhor. O Senhor tomou conta de todos os medos, todas as ansiedades, papai. E agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. As minhas vontades já não prevalecem, mas a tua vontade prevalece em nós. Papai, muda o nosso jeito de agir, Senhor. Muda os pensamentos, papai. Aquela pessoa que ainda não conseguiu se libertar, Senhor, nós oramos, papai, para que o Senhor faça com que ela se liberte, Senhor. Aquela pessoa, papai, que ainda tem falado, Senhor, estou tanto tempo, papai, mas não consegui ter um encontro verdadeiro, que nessa manhã, Senhor, essa pessoa, pai, tem esse encontro, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, para cada pessoa que está no leito de UTI nesta manhã, Senhor, clamando misericórdia, papai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor usa, Pai, a medicina, os médicos, Senhor. Mas nós sabemos também, Pai, que a última palavra vem do Senhor. E enquanto tiver fôlego de vida, ainda há esperança. Enquanto o Senhor falou, papai, enquanto o Senhor falar que não acabou e ponto final, eu ainda fico com a tua palavra, que através da nossa fé nós alcançaremos vitória. Através da fé, paralítico andou, surdo ouviu e cego viu, papai. Então nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode tudo e todas as coisas, papai. Se a gente levar o nosso pensamento, acreditar e ter fé, nós vamos alcançar a nossa vitória em nome de Jesus. E você diga amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Pastor Marlos, que Deus abençoe pelo convite em nome de Jesus.